eu quero aqui então continuar esta pequena série que nós começamos em domingo passado, que nós estamos na verdade fazendo uma pequena preparação para a Navidad. Por isso é importante que você venha em dia 21, porque domingo passado, esse domingo, vamos fazer uma preparação, vamos falar um pouco, pastor Juan falou um pouco domingo passado sobre a promessa da Navidad, ou seja, a promessa do Messias que ia venir, e hoje eu quero falar dessa promessa contestada, e no dia 21 nós todos juntos vamos celebrar, vai ser uma grande festa a Jesus, o Rei que ha vindo. Então, por isso é importante, irmãos, vocês estarem aqui conosco dia 21. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero confessar que esta época do ano é minha época preferida. Mi cumpleaños é enero, dia 17 de janeiro. Por supuesto, eu deveria ter este mês como meu favorito, pero não. Mi mês favorito é o mês de dezembro. Na verdade, depois que termina o Thanksgiving e que se empieza os arreglos de Navidad, para mim é a época do ano preferida. Amém? Por las canções, pastor Juan falou um pouco sobre as canções que muitas vezes nós ponemos em la rádio uma canção de Navidad, escuchamos em outro lugar uma canção de Navidad, muitas vezes nos aborrecemos por isso, pero eu não. Eu escuto e eu não me canso de escutar essas canções de Navidad, porque de verdade, irmãos, eu amo esta época. Não sei se é por las luces, não sei se é por o clima, não sei explicar, é algo que me chama a atenção. Tienes mi coração, no bom sentido, tienes mi coração, porque é uma época muito linda. Então, quando nós, por exemplo, andamos, nós vamos mirar casas decoradas. Por supuesto, aí estivemos em uma calle que há 6 anos que eu estou aqui, eu nunca havia conhecido. Me desculpa, não sei como a palavra em espanhol, mas minha excusa era levar Giovanni para conhecer, mas na verdade eu queria conhecer. Na verdade eu disse para John, para Darcy, para Deb, minha esposa, eu disse, vamos levar os filhos aí, todo, porque... Mas na verdade, minhas irmãs, é porque eu não conhecia. Então, eu disse depois, eu creio que eu aproveitei mais que Giovanni, porque Giovanni está chiquito, está mirando aí, distraído. Uau, que linda, uau, que casa linda, que luz linda, que decoração linda. Porque de verdade é uma época maravilhosa. Então, casas são decoradas, calles são decoradas, árvores de Navidad em todo lugar. De verdade, eu amo esta época. E não só isso, também a comida, verdade? Porque sempre temos o costume de reunir em família, em irmãos e amigos para celebrar, e por supuesto com muita comida. E Deus é bom porque de 3 anos, quase 4 anos para cá, eu he conhecido comidas latinas, salvadorenhas, e Deus é bom. Que comida maravilhosa em esse tempo de Navidad também, a comida salvadorenha, enfim, a comida latina em geral, para ninguém quedar mal, amém? Pero é um tempo maravilhoso, tempo de luzes, decorações, comida, e em minha vida, em particular, esta época, desde niño, sempre nós em Brasil, comemorávamos com a família unida. Minha sogra, meu sogro, pastor Juan, teve a oportunidade de conhecer minha família e mirado, tanto que minha família é grande, muito grande. Eu tenho muitas irmãs, muitos sobrinhos, tios, primos. E existia um momento em que, quando nós íamos comemorar a Navidad, toda a família, não era só os tios, não, era todos se reuniam, porque minha abuela hacía cumpleaños no dia 25 de dezembro. Então, nós comemorávamos a Navidad, pero também comemorávamos su cumpleaños. Então, era um momento maravilhoso. Então, desde niño, eu sempre fui acostumado a comemorar esta época. Quizás por isso que eu me gusto, me encanto muito com esta época, porque eu tenho recuerdos desse tempo em que nossa família toda estava unida, haciendo cambios de regalo, comendo. Ou seja, era uma época boa. Depois, minha abuela se partiu e a família também se dividido, e aí eu também já estava crescendo, e quando nós vamos crescendo, saindo do tempo de niño para um tempo mediano, todo queda como sem graça, verdade?
quem, por suposto, tem filho em espanhol, adolescente? Não sei, esta fase, por exemplo, 14, 15, 16 anos, para eles todo é sem graça, nada tem graça. Era uma época em que os jovens desta idade têm raiva de todo, é aborrido com todo. E depois eu fui crescendo e, por suposto, também eu não gostava tanto de Navidad, mas depois eu fui quedando mais maior e todo, e eu regressei novamente a gostar, a me encantar com esta época. Então, nós vivemos nesta época, é uma época maravilhosa, amém? Para quem gosta, alguns quizás não é como eu que me gusto desta época, mas o que nós podemos falar que é uma época linda, de decoração, de todo, como eu falei. E muitas vezes, hermanos, nós quedamos um pouco distraídos, e é importante sempre estarmos falando sobre isso, porque sempre temos que ter em mente o real motivo por que nós comemoramos ou hacemos o que hacemos em el Navidad. Então, a nossa intenção de começar esta pequena série era justamente para isso, era para apresentar o verdadeiro sentido da Navidad. Porque a Navidad não tem só que a ver com luzes, não tem só que a ver com decorações, com comida. Não, a Navidad, na verdade, o significado de Navidad é algo muito mais grande e muito mais profundo que isso. Amém? Então, por isso nós quisemos fazer esta preparação e trazer de verdade o verdadeiro sentido ou a verdadeira importância da Navidad. Hermanos, não que essas coisas não tenham importância, é muito bueno. Por exemplo, eu estava recordando também que Navidad é um tempo de grandes linas em las tendas, verdade? Há 2 sábados atrás, eu necessitava comprar algo em uma tenda. Hermanos, quando eu agarrei a coisa e eu fui para a lina, eu quase me arrependi. A lina era muito grande e eu pensei, estamos em Navidad, verdade? Irmãos, a verdade é que nós quando pensamos em Navidad, nós recordamos disso, verdade? Mas aqui nós estamos para recordar o verdadeiro sentido e significado de Navidad. Amém, irmãos? Estão comigo? Eu prometo que serei rápido. Em domingo passado, nosso pastor Juan nos trago e ha nos falado sobre a promessa de Navidad. Amém? Porque na verdade, irmãos, a Navidad não empieza em Belém. Não empieza quando os ángeles anunciaram para Maria ou para José acerca do rei de Jesus que iria nascer. Na verdade, nós aprendemos em domingo passado que a Navidad empieza no Éden, lá em Gênesis. Nós sabemos que em Gênesis 3, o homem e a mulher peca. Amém? E com o pecado do homem e da mulher, uma maldição entrou na humanidade. Aquilo que Deus havia criado, que Deus mesmo disse que tudo era bueno, depois que o pecado entra, através da tentação de Eva e depois de Adão, a comer o fruto proibido, nós recordamos que o pecado entra na humanidade. Mas aí nós recordamos e aprendemos com o pastor Juan que no verso 15, Gênesis 15, nós vamos mirar aí o que seria o proto-evangelho, ou seja, um anúncio do evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, porque junto com esta maldição do pecado entrar na humanidade, Deus deixa uma promessa, que um dia iria nascer um filho, que este filho ia pisar na cabeça da serpente, ou seja, ia vencer o mal. Então, irmãos, quando nós compreendemos de Navidad, nós vamos sempre ter que mirar para o passado, para o Antigo Testamento, antes do ápice que era quando Jesus nasceu. Nós vamos mirar a promessa de Deus em todo o Antigo Testamento, por exemplo, em los pactos e a promessa que Deus hizo com Abraão. Pastor Juan nos disse isso, nos trago isso domingo passado. Mas também por meio de los profetas, por exemplo, no livro do profeta Isaías, muitos capítulos, capítulo 9, capítulo 7, capítulo 40, vamos mirar vários capítulos que falam sobre a promessa daquele, o Messias, do rei que venia.
E quase todos os profetas Malaquias, profetas Zacarias, vários profetas, eles vão falar dessa promessa. Ou seja, todo o Antigo Testamento, nós outros vamos mirar a promessa da Navidad. Em todo o Antigo Testamento, nós outros vamos mirar. Ou seja, a Bíblia nos ensina e apunta desde o princípio, desde Gênesis, para aquele que seria o rei, para aquele que ia trazer a luz em meio das trevas. Irmãos, e hoje eu não só quero recordar esta promessa de Deus, mas hoje eu quero um pouquinho falar com você sobre o cumprimento desta promessa. E antes eu queria dizer algo. Meu irmão, minha irmã, se Deus hizo uma promessa para vocês, o tempo pode passar, a seus olhos pode demorar, mas o que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, é que Deus é fiel para cumprir esta promessa. Se Deus hizo uma promessa para você, Deus é fiel para cumprir. Amém? E o que nós vamos mirar aqui hoje é justamente a fidelidade de Deus em cumprir sua principal promessa, o nascimento do rei. Amém, irmãos? Estão comigo? Eu quero invitar vocês então para abrir a Bíblia de vocês em San Juan, capítulo 1. Eu quero que todos quedem de pé, por favor. Amém? Eu quero pedir que todos quedem de pé em reverência à palavra de Deus. E nós outros vamos ler juntos San Juan capítulo 1, a partir do verso número 1. Glória a Deus. Eu quero que todos abram comigo, seja em suas Bíblias físicas, seja em seus teléfonos, não importa o lugar, eu quero que vocês estejam comigo para juntos escucharmos e hablarmos a palavra de Deus. Amém? Todos abriram? San Juan capítulo 1, verso 1 em diante, diz o seguinte: em el princípio existia el verbo, e el verbo estava com Deus, e el verbo era Deus. Ele estava em el princípio com Deus. Todas as coisas foram hechas por meio de Él, e sem Él nada de lo que ha sido hecho foi hecho. En Él estava a vida, e a vida era a luz de los hombres, e a luz brilla en las tenebras, e las tenebras não la compreenderam. Verso 6. Vino al mundo um homem enviado por Deus, cuyo nome era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fim de que todos creyeran por meio de él. Não era ela a luz, sino que vino para dar testemunho de la luz. Existia a luz verdadeira, que ao venir al mundo alumbra a todo homem. Em el mundo estava, e el mundo foi hecho por meio de él, e el mundo não le conoció. A los suyos vino, e a los suyos não le recebieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, nem de la voluntad de la carne, nem de la voluntad del hombre, sino de Dios. Atenção agora ao verso 14, que diz assim: el verbo se hizo carne, e habitou entre nosotros, e vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Yo voy a leer nuevamente. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cerra sus ojos por un momento, vamos orar al Señor, amén. Padre Santo, nosotros te alabamos, te adoramos, Padre, nesta tarde, ó Deus. Por nosotros estamos simplesmente aqui, Padre, reunidos como hermanos, hermanas, como pueblo do Senhor, como hijos do Senhor, Padre Santo. E neste momento, ó Padre, minha oração, Padre, é a mesma. É que Tu puedas falar com nós, é que Tu puedas, ó Padre, revelar, Padre, esta palavra em nossos corações, Padre. Padre, que Tu Espírito pueda, Pai, testificar desta palavra em nossos corações, em nossas mentes, que Tu puedas nos recordar nesta tarde, ó Padre, o verdadeiro sentido de ela na vida, Padre. Padre, que nós, eu, meus irmãos e irmãs, possamos sair de aqui, Padre, llenos de Tu presença, llenos de Tu palavra, mas principalmente também, Padre, com entendimento do que Tu queres falar com nós. Padre, por isso eu pido a Ti em esta tarde, habla com nós, Padre. Abra, Senhor, abra nossa mente, abra nosso entendimento, abra nosso coração, abra nossos olhos para mirar Tu palavra, Padre. Padre, que toda distração possa cair por terra, que todo cansaço que pode impedir Tus filhos e filhas de compreender, de prestar atenção em Tu palavra, possa cair por terra, que toda ação maligna, demoníaca, possa sair deste lugar, em nome santo do Senhor Jesus, e que Tu Espírito, Padre, possa agir aqui com liberdade entre nós, ó Padre, em nome santo do Senhor Jesus, eu pido a Ti, Padre, em nome de Jesus, amém, 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 irmãos, podem se assentar à banda do Senhor, glória a Deus, irmãos. É interessante porque o Evangelho de Juan, diferente dos outros evangelhos de São Lucas, de São Mateus, de São Marcos, e principalmente de São Mateus e São Lucas, ele começa de uma forma diferente. Porque se nós recordamos, o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de São Mateus começa com a genealogia de Jesus. Pero aqui, em el Evangelho de São Juan, nós vamos mirar que ele começa, irmãos, diferente. Ele começa com anúncio. Nós vamos mirar que o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Lucas, a partir do final dos capítulos 1, capítulo 2, vamos mirar que cada desses evangelhos, São Lucas, São Mateus, vamos mirar os ángeles anunciando acerca do Messias, acerca do Rei, acerca de Jesus. Mas é interessante a forma que São Juan começa este evangelho. O São Juan não começa, irmãos, como disse, similar, ou não começa, por exemplo, falando do pesebre ou das genealogias. Na verdade, o que São Juan acha aqui é começar com uma narração da eternidade. Se nós recordarmos aqui no verso 1, vai dizer que em el princípio existia el verbo. Irmãos, o que São Juan acha aqui não é começar por el passado de genealogias. O que São Juan acha é algo mais profundo, mais atrás. Ele começa por la eternidade. O que São Juan acha aqui para nós outros, ou começa a nos falar sobre desta promessa que viria do Messias, é que este verbo, este Messias, ele estava com Deus desde o princípio, mas não só isso, ele era o próprio Deus. É desta forma que São Juan começa. São Juan aqui deixa claro, irmãos, que o nascimento de Jesus, ele não marca o começo de sua existência. Porque muitos podem pensar que Jesus só começou a existir a partir de seu nascimento. Mas o que São Juan acha aqui, irmãos, é uma defesa e vai nos dizer que Jesus já existia antes. Que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que São Juan nos disse e começa a dizer é que Jesus não começou a existir no momento em que nasceu. Não, na verdade, Jesus já existia antes. Ele estava com Deus, pero ele disse algo mais profundo. Não, ele não só estava com Deus, senão ele era o próprio Deus. É assim que
Evangelho de San Juan empieza a falar sobre esta promessa do rei ou do Messias que todo o Antigo Testamento nos ha declarado. Irmãos, o Evangelho de San Juan, principalmente nesse capítulo 1, ele vai escrever algo muito interessante. Na verdade, ele vai escrever para responder uma pergunta muito importante e muito interessante, que a pergunta era: quem é este hijo realmente? Ou quem é este rei que venia realmente? Se nós outros aí formos acompanhar todo este capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, nós outros vamos mirar a resposta para esta pergunta, irmãos. E por isso, San Juan, ele vai começar este evangelho de uma forma tão diferente de los outros, apresentando, ensinando algo muito mais profundo acerca de Jesus, acerca del Messias, irmãos. Por isso é importante nós outros recordarmos de la Navidad não solamente como um acontecimento histórico. Por isso é importante quando nós outros miramos a Navidad, ou quando chega esta época de Navidad, o que nós outros não podemos fazer é limitar, irmãos, esta época ou esta comemoração solamente com um acontecimento histórico. Ou seja, não podemos limitar, irmãos, porque isso é muito mais profundo que isso. Quando nós outros miramos a Navidad, ou quando nós outros comemoramos a Navidad, não estamos mirando só para a história de uma promessa hecha por intermédio de los padres ou de los profetas. Não, estamos aqui mirando algo muito mais profundo do que isso. E é por isso que eu escolhi esse texto de Juan, porque é exatamente esta profundidade que Juan vai nos apresentar acerca de la Navidad, irmãos. Por isso eu separei aqui alguns pontos, porque na verdade a Navidad revela o cumprimento perfeito de las promessas de Deus. O verbo eterno se hizo carne para habitar entre nós outros, revelar ao Padre e realizar nossa redenção. Irmãos, por lo tanto, compreender o significado verdadeiro de la Navidad é muito mais allá do que as tradições e do que as decorações que a Navidad nos proporciona. Compreender de verdade o que significa a Navidad, irmãos, é compreender o quão profundo essa fecha nos traz. É compreender a profundeza do que nós outros estamos comemorando a cada dia 25 de dezembro. Por isso eu separei aqui 3 pontos, irmãos, para que nós outros compreendamos um pouco melhor acerca deste cumprimento de Deus através da Navidad, ou seja, através do nascimento de Jesus. E meu primeiro ponto é um silêncio que prepara o cumprimento. Antes de falar, irmãos, de la anunciação, eu tenho que falar de um momento muito difícil na história cristiana, ou na história do povo de Israel, ou de los judíos. Se nós outros conhecemos e lido a Bíblia, nós outros vamos entender que existiu um tempo entre Malaquias e Mateus que nós outros chamamos de um tempo de silêncio. Amém? Por mais de 400 anos, não existem, irmãos, indícios ou relatos fieles, verdadeiros de que Deus falou com o povo. Se nós recordarmos, Deus sempre falava com o povo, sempre levantava profetas, juízes, reis. Deus sempre ao longo da história ha levantado homens, mulheres, para ser seu representante, para falar com o povo. Muitas vezes Deus mesmo se aparecia a los homens ou as mulheres e falavam com eles. Pero quando falamos desse momento de silêncio, irmãos, nós outros vamos mirar que não existem relatos verdadeiros, comprovados de que Deus falou com um homem ou com uma mulher. Por isso nós outros chamamos de um período essa palavra é difícil,
testamentário, ou seja, um período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento que foi um período de silêncio. Irmãos, ao longo da história houve um período em que reis subido, reis abarrado, impérios subido, impérios abarrado. Ao longo de todos estes 400 anos, a história vai nos ensinar que o mundo cresceu. E dentro desse tempo, um império que nós outros conhecemos hoje como Império Romano começou a crescer. Roma, o Império Romano, algo que na época deles era algo revolucionário, uma grande tecnologia, que era justamente construir estradas. Porque antes não existiam estradas como nós outros conhecemos hoje, ou estradas que ligavam um país a outro, uma cidade a outro. O transporte era muito difícil, era muito complicado. Pero Roma, com sua tecnologia, eles começam a construir caminhos, estradas que ligavam uma cidade a outra com mais facilidade. Para o comércio, o comércio como girar ou crescer. Então nós miramos que ao longo desses 400 anos, o mundo foi cambiando, crescendo, desenvolvendo, até chegar ao tempo de Jesus, que o Novo Testamento nos ensina, com o Império Romano grande. Passamos por diversos impérios, Império Persa, vários outros impérios, Império Grego, depois Greco-Romano, depois o Império Romano. Ou seja, a história continuou, mas não existe nenhum momento nessa história de relatos verdadeiros de que Deus falou com um povo. E tanto que nesta época, irmãos, começaram a surgir vários tipos ou grupos de pessoas. Por exemplo, nós outros conhecemos os fariseus, por exemplo. Conhecemos também os saduceus, os zelotes. E quem eram estas pessoas? Na verdade, essas pessoas eram grupos, e muitas vezes grupos políticos, que eles ofereciam uma resposta ao povo diante desse tempo de silêncio. O que eles faziam, irmãos, era dar uma resposta inadequada, errada, acerca da verdadeira espiritualidade do povo de Israel. Como Deus estava em silêncio, muitos homens nessa época começaram a se levantar para tentar ser aqueles que iriam libertar o povo ou trazer esperança para o povo. Pero durante 400 anos, Deus não falou com o povo. E é interessante nós outros falarmos sobre isso, irmãos. É interessante antes de escutarmos sobre o anúncio do nascimento, primeiro escutarmos sobre o silêncio. Porque nesse tempo aqui o povo começou a criar falsas confianças em homens. Porque o que esses povo queria, Israel queria, o povo Israel daquela época queria, era ser liberto do Império Romano. Porque eles miravam para a esperança ou para a promessa que Deus hizo no passado e pensavam que o Messias que viria era um Messias político. E por isso, em meio desses grupos aqui, seja fariseus, saduceus, zelotes, muitos homens se levantavam e diziam que seria aquele que ia libertá-los. Porque em sua mente o que eles queriam era, na verdade, uma libertação política solamente. Pero Deus, irmãos, e aí é interessante que compreendemos, pero Deus, Ele estava preparando o caminho para o Salvador. Irmão, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, verso 4, vai nos dizer que na plenitude de los tempos, el nacido de mulher, ou seja, Jesus avino. Quando o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, o que isso significa é que naquele momento todo o mundo já estava desenvolvido. Um exemplo, existia uma língua que ligava todo o povo, que era a língua grega, mais ou menos como o inglês hoje. A língua hablada por todo o mundo.
Naquele tempo, a língua grega era uma língua hablada em todo o mundo conhecido. Por isso havia uma unidade de nações, de cidades, de comércios. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos Jesus ha vindo. O que isso significa, irmãos, é que mesmo em meio do silêncio, mesmo que muitas vezes nós outros clamamos a Deus, mesmo que muitas vezes nós outros queremos uma resposta de Deus, e mesmo que diante de todos estes momentos Deus está em silêncio com nós outros, não significa que Deus não está obrando. Eu não sei se tu orou a Deus pedindo algo da parte de Deus. Eu não sei se tu estás esperando uma resposta de Deus. Mas essa é a resposta de Deus para você. Não importa se Deus não está te respondendo diretamente. Meu irmão, o que nós outros temos que crer é que mesmo por trás das cenas, de los silêncios, Deus está obrando a tu favor. Porque Deus estava sendo. Porque Deus estava sendo. A palavra de Deus diz que é Deus quem cresce ou arriba governos, e é Deus quem abate governos. Todo tem no controle de Deus. A história toda tem no controle de Deus. Não é porque durante 400 anos Deus não estava falando diretamente com o povo. Não quer dizer que Deus não estava sendo. Deus estava preparando o caminho. Deus estava preparando para o momento da chegada, do cumprimento, que era o momento da chegada de Jesus, do Messias, do libertador, que traía luz em meio das tenebras. Deus estava haciendo, irmãos. Deus estava haciendo, e esta é uma verdade gloriosa para a tua vida, esta é uma verdade gloriosa para a minha vida. Mesmo que Deus esteja em silêncio, Deus está haciendo. Eu quero te dizer, irmãos, que se Deus prometeu algo para ti, Deus é fiel e justo para cumprir suas promessas. E isso me leva ao segundo ponto: el anúncio que rompe el silêncio. Se eu parar de falar aqui, irmãos, nós outros vamos experimentar um silêncio. Este mesmo silêncio era o que aquele povo estava passando por 400 anos, em não escutar a voz de Deus. O que eles tinham uma promessa. Quando eles liam o que os profetas falaram, quando eles liam o que seus padres Abraão, Isaac, Jacó falavam, eles miravam que Deus havia hecho um pacto. Quando eles escutava do rei Davi, eles vão recordar que Deus havia hecho um pacto na promessa para o rei Davi, que sobre ele, da casa dele, viria aquele que seria o rei supremo, é rei dos reis, senhor dos senhores. Irmãos, mas durante 400 anos nada, era um silêncio assim terrível. Pero irmãos, ha chegado um momento em que um anúncio rompe todo este silêncio. Ha chegado um momento, irmãos, que o Hijo prometido, aquele que seria o libertador do povo, iria chegar. Ha chegado um momento, irmãos, em que Deus iria revelar este Hijo prometido, aquele que não somente prometeu para os profetas, para o rei, para os padres, mas aquele que havia prometido aí a Adão e Eva, que sobre ela, da semilla dela, nasceria aquele que pisaria em la cabeça da serpente. Chegou o momento na história que esse tempo chegou, que a promessa que Deus hizo aí no Éden, aí em Gênesis, ele cumpriu, irmãos. Um anúncio que rompe o silêncio. Se nós outros fomos, irmãos, para São Lucas e São Mateus, nós outros vamos mirar duas respostas a duas perguntas fundamentais. A primeira pergunta seria: quem é este Hijo? E a segunda pergunta seria: por que vino? E para nós outros respondermos esta pergunta, nós outros temos que ir até Lucas, São Lucas, capítulo 1. Eu quero invitar rapidamente que você vá comigo em São Lucas, capítulo 1, nos versos 32
São Lucas capítulo 1, verso 32, que vai dizer assim: este será grande e será chamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Olha o verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, vendrá sobre María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será chamado Hijo de Deus. Hermanos, nesse momento aqui, em esta anunciação do anjo a Maria, nós outros vamos mirar a resposta para esta pergunta de quem é este Hijo. E a resposta é que Ele é o Rei eterno. Amém? Ele é o Hijo de Deus. Ele será grande e será chamado Hijo del Altísimo, e seu reino não terá fim. Aqui, irmãos, em no primeiro anúncio que rompe o silêncio, nós outros vamos mirar aqui o anjo revelando a identidade de Jesus. Quem é este Messias? Quem é este Hijo prometido que vai nascer, que vai romper com este silêncio? E aqui, irmãos, ele vai dizer que este Hijo é o Rei prometido da linhagem de Davi, cujo reino será eterno. Aqui nós outros, irmãos, vamos mirar aqui em São Lucas a resposta diretamente, por exemplo, para o pacto que Deus hizo com Davi em 2 Samuel capítulo 7. Aqui nós outros vamos mirar a resposta para todas as promessas messiânicas anunciadas pelos profetas. Aqui em esta anunciação, nós outros vamos mirar, irmãos, a resposta de Deus a toda expectativa gerada em o Antigo Testamento sobre o rei que venia. Irmãos, para não somente esta anunciação vai revelar a identidade do Hijo, mas também, irmãos, vai revelar como este Hijo ha vindo ao mundo. O Espírito Santo vendrá sobre ti. Jesus, ele nasce, irmãos, de uma mulher. E isso apunta para uma verdadeira humanidade. Mas também, o que nós outros vamos entender é que ele virá por uma nação divina. Ou seja, isso apunta para uma verdadeira divinidade. E aqui nós outros vamos compreender algo muito profundo, irmãos, e muito difícil, eu confesso, de explicar. O Jesus homem e o Jesus Deus. Os estudiosos dizem de uma forma em que Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Não existem duas naturezas em Jesus. Jesus é Deus e Jesus é homem. Essa é uma verdade gloriosa, irmãos. E a outra pergunta que esse texto nos responde é: por que então esse rei ou esse Hijo vino? E a resposta, irmãos, temos no versículo 1, no verso 21 de São Mateus. E rapidamente, vamos a São Mateus. Amém? Estou quase terminando. Glória a Deus. Eu pido um pouquinho de paciência. Glória a Deus. São Mateus capítulo 1, verso 21. Por que vino el Hijo? É interessante porque ali em Juan, nós outros em São Lucas, nós outros vamos mirar a anunciação do ángel a Maria. Pero agora, para responder essa pergunta do porquê vino el Hijo, nós outros vamos mirar agora o ángel anunciando a José. E no verso 21 diz assim: e dará a luz a um hijo, e lhe pondrás por nome Jesus, porque ele salvará a su pueblo de sus pecados. E tudo isso sucedeu para que se cumpriera lo que el Senhor havia hablado por medio del profeta, dizendo:
E aqui, a virgem concebirá e dará à luz um hijo, e lhe pondrá por nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Vou ler novamente a parte B. E pondrá por nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Irmãos, aqui nós vamos mirar agora o ángel anunciando a missão de hijo. Deste hijo que vino, do hijo de Deus, do Messias, do Rei eterno. E a missão de ele não era simplesmente satisfazer o que os judeus tinham em seus corações de se verem libertos e livres do Império Romano. Porque a missão do hijo não era para resolver crises políticas, como os judeus queriam. A missão do hijo não era simplesmente resolver crises sociais. Era muito mais do que isso. O que este versículo que lemos, ou estes versículos que lemos, nos apresenta é que a missão do Hijo, do Rei Eterno, era salvar su povo ou a humanidade de su mais grande problema, o pecado. O mesmo pecado, irmãos, que Adão e Eva cometeu. A porta que Adão e Eva abriram para o pecado entrar na humanidade. Agora Jesus, o Hijo de Deus, o Rei Eterno, vino a resolver. Por Jesus, essa porta do pecado é cerrada, e em Jesus somos perdonados pelos pecados. E a partir disso somos hechos hijos e recebemos perdão e uma nova vida, irmãos. Esta é a missão do hijo. E era isto que o anjo anunciava a José. Ele seria o Rei Eterno, sua identidade, mas também sua missão seria perdonar a humanidade, seu mais grande problema. E este é o cumprimento, irmãos, de Gênesis 15. Deus prometeu aí que nasceria aquele que veria de uma mulher, que pisaria na cabeça da serpente, ou seja, que venceria Satanás, que venceria a morte, que venceria o pecado e daria vitória a seu povo. E aqui estás o cumprimento desta promessa. Jesus é este, irmãos, que saca o pecado de seu povo. Pero não solamente isso, irmãos. Eu queria tua atenção nesse momento. Jesus veio não só vino para nos libertar de algo que nos afastava de Deus. Irmãos, quando nós outros compreendemos a missão de Jesus, nós outros vamos mirar que não é solamente para algo distante ou para a eternidade. A parte B do versículo 23 diz assim: e lhe pondrá por nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Irmãos, o que isso significa é que Ele não ha vindo solamente para perdonar pecados, mas é para estar conosco. O que isso significa é que o nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus lejos, não é um Deus que nós outros miramos tão distantes. Não, o que isso significa é que nosso Deus é personal, estás conosco, porque esta é a promessa e o cumprimento da promessa. Ele irá chamar Emanuel, Deus conosco, Deus com você, Deus comigo, Deus conosco. Eu não vim só para perdonar nosso pecado, mas também para estar conosco em todo momento. E Ele mesmo disse: eu estarei com vocês até que os tempos terminem. É promessa de Jesus. É promessa de Jesus.
Dios, hermanos, entrou em nossa história. Deus ha vindo até nós outros. Ele não é um Deus distante. O que passa é que muitas vezes nós outros miramos Deus tão distante. O que passa é que muitas vezes nós outros miramos que Deus é tão grande, irmãos, e que parece que está lejos de nós outros. Somos tão pequenos, pecadores, llenos de errores. Parece que Deus não está comigo. Parece que eu não mereço esta presença de Deus. E é verdade, irmãos, realmente não merecemos. Mas por isso, o amor de Deus é revelado em Jesus. E é por isso que Deus ha dado seu Filho em favor de você, em favor de mim, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mas não somente isso, mas também que tenha a presença gloriosa de Jesus em todos os momentos de nossas vidas. Jesus é personal, Jesus está conosco. Ele não é um Deus distante, irmãos. Isso me leva para meu último ponto. Primeiro ponto é o silêncio, pero Deus obrando no silêncio. Segundo ponto é o anúncio que rompe todo o silêncio. O anúncio do anjo a Maria, a José. A identidade de Jesus, o propósito de Jesus. Mas meu terceiro ponto agora, irmãos, eu quero regressar a Juan capítulo 1. E eu quero ler novamente o verso 14. Que diz assim: E el verbo se hizo carne, e habitou entre nosotros, e vimos su glória, como glória del unigênito del Padre, lleno de gracia e verdade. Hermanos, aqui nós vamos ter toda a resposta para toda pergunta que podemos ter sobre Deus. Quem é Deus? Onde está Deus? Aqui, irmãos, vamos compreender que existe um Deus que se hizo carne. Aqui nós outros vamos compreender, irmãos, a mais grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Qualquer outra religião, irmãos, vai dizer o que o homem, a mulher, o ser humano tem que fazer para se aproximar de Deus. Pero aqui, em Juan capítulo 1, verso 14, o cristianismo, ou a resposta do cristianismo para todas as outras religiões, não é o que nós outros podemos fazer para nos aproximarmos de Deus, senão é o que o próprio Deus hizo para se aproximar de nós outros. Não é o que tu pode fazer, irmãos, para estar mais cercano de Deus, mas é o que Deus hizo para estar cercano de você. O cristianismo é Deus vindo a nós outros, ao encontro de nós outros. Não é nós outros indo a Ele. Quando nós outros recordamos ou comemoramos a Navidad, nós outros vamos mirar o que Deus hizo por nós outros. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas não somente isto, este verbo, este Deus se hizo carne. Irmãos, e o que isso significa? Eu sei, Pedro, nós temos um Deus personal. Nós temos um Deus que está conosco, como tu disse. Deus não está distante, Deus está conosco. Mas o que isso significa, irmãos?
significa que nós temos Deus que nos conhece nossas fraquezas, conhece nossos sofrimentos. Nós temos Deus que nos entende, não somente porque Ele é Deus, não, porque este Deus se hizo carne, se hizo como de nós, como homem. E por lo tanto, este mesmo Deus conhece, hermanos, profundamente as nossas necessidades. Deus conhece sua necessidade, porque Ele se hizo homem. E por isso Ele se compadece de você, por isso Ele obra a seu favor. Não como alguém, Deus distante, mas Deus que se hizo homem e sabe os sofrimentos da humanidade. Esse foi Jesus. Se hizo homem, sofreu, foi tentado, pero não pecou. E por isso, irmãos, por isso nós temos vitória. Porque este Deus sacou sua glória e vino como homem, como de você, em carne, como de mim. Por lo tanto, este homem, este Deus, Ele, hermanos, nos entende. Deus entende seu sofrimento. Deus entende sua luta. Deus sabe o que tu necessitas, irmão. Deus sabe o que tu necessitas, irmão. Porque Ele se hizo como de você. Porque Ele vindo como de você. Ele sofreu. Ele sabe, irmãos, nossas dificuldades. E por isso, à luz de tudo isso, que nós agora recordamos sobre a Navidad, nós, irmãos, somos levados a 3 respostas práticas sobre isso. E a primeira é: confia em Deus. Ei, irmão, ei, minha irmã, confia em Deus. Confia sua vida, sua casa em Deus, porque Deus é fiel, porque Deus te entende, porque Deus te conhece, porque Deus, irmão, por mais que esteja em silêncio, Ele obra por você. Confia em Deus. Espera em Deus. Confia em Deus, espera em Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Hermanos, a vontade de Deus é a melhor para ti. Espera em Deus, confia em Deus, entrega tu coração a Ele, entrega seus pensamentos, sua vida, descansa em Deus. Não anda com seu coração aflito, põe-la delante de Deus, confia em Ele. Confia em Deus. Segundo, submeta sua vida ao tempo e caminho de Deus. Muitas vezes, hermanos, nós queremos tomar nosso próprio caminho. Muitas vezes nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós. E aí tomamos este caminho, pero quando chegamos na frente, miramos que não era o melhor caminho. E aí regressamos e empezamos desde o início. À luz de todos esses recuerdos da promessa do Antigo, no cumprimento no Novo Testamento de Jesus que vino o Rei, o que nós temos que fazer, irmãos, é compreender que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. À luz de tudo isso, nós temos que entender que o tempo de Deus é melhor do que meu tempo. Em Eclesiastes 3 diz que Deus é o Senhor do tempo. Por lo tanto, hermanos, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo específico para
para a tua vida. Então solamente confia em Ele, submeta a sua vida à vontade, aos caminhos e ao tempo perfeito de Deus para a tua vida. Não tente andar, irmãos, com suas forças. Não tente andar com sua inteligência ou com tus pensamentos. Não, submeta à vontade de Deus, ao tempo de Deus. E disse, Senhor, seu tempo é melhor para mim. Por lo tanto, eu vou confiar em Ti. Deus tem, irmãos, um tempo perfeito para todas as coisas em tua vida. E nós outros solamente temos que submeter a esta vontade de Deus. Porque nós outros miramos que toda a promessa Deus ha cumprido. Deus é fiel para cumprir a promessa em tua vida. E minha terceira aplicação prática, irmãos, é que nós outros devemos viver cada dia conscientes da presença de Cristo. Jesus dijo que queria para junto do Padre preparar todo e dia ia regressar. Pero antes Jesus disse que nós outros não íamos quedar só. Eu ia deixar para nós outros el Consolador, el Espírito Santo. Quando eu recordo do Navidad, eu recuerdo do nascimento deste Deus que se hizo homem. Mas também, irmãos, eu entendo que Ele não é solamente Deus Emmanuel, que é Deus conosco, mas esta compreensão me leva a entender que agora, por intermédio do Espírito Santo, Ele é Deus em nós. Ele não é solamente Deus com nós, mas Ele é Deus em nós. E por lo tanto, nós temos que a cada dia termos consciência de que estamos delante da presença de Deus em todos os lugares, em todos os momentos e delante de todas as pessoas. Em minha casa, trabalho, em meu quarto, banheiro, em todo lugar, eu estou delante da presença de Deus. Deus está comigo, pero Deus está em mim. Deus está em você. Por isso, irmãos, temos que a cada dia cultivar esta consciência de que Deus está em nós, de que não estamos solos e de que a Navidad é uma resposta para nós, de que nós servimos a um Deus fiel, que cumpre sua promessa. Porque a mais grande promessa que Deus ha hizo em toda a Bíblia, em toda a história, é justamente o que Ele hizo a Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, verso 15. Que viria aquele nascido de mulher que pisaria em la cabeça de la serpiente. E Ele ha cumprido esta promessa. E quando comemoramos a Navidad, nós outros recordamos desta promessa contestada por Deus. Queda de pé, por favor, irmãos. Aleluia. Cerra os olhos, vamos orar ao Senhor. Logo depois vamos ter um momento de comunhão, de Santa Cena. Pero por ahora cerre os olhos. Aleluia. Ore ao Senhor nesse momento, irmãos. Ore ao Senhor nesse momento. Nós outros estamos diante desse tempo. É um tempo de recordarmos. É um tempo bonito, como hablamos.
mas é um tempo de recordarmos o verdadeiro propósito desta fecha, que é mirar que existe um Deus fiel que cumpre suas promessas. E a mais grande promessa que Ele hecho em toda a história é a venida do Messias, do Rei prometido, e Ele vino. Deus cumpriu sua promessa. Por lo tanto, agora temos luz, temos paz com Deus, temos alegria, temos gozo, porque Deus é fiel e cumpriu sua promessa. Por lo tanto, nesse momento, empieza a orar a Deus. E empieza agora, hermanos, a poner seu coração delante de Deus. Se tu tens alguma dificuldade, se tu tens algum problema ou está passando por um tempo mal, põe seu coração delante de Deus. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ele é fiel para cuidar de você. Ele é fiel para te fortalecer. Ele é fiel para te renovar. Ele é fiel porque é um Deus que cumpre suas promessas. Ele é fiel, irmãos, mesmo em lo silêncio. Ele obra em tu favor. Padre Santo, nós outros agora reunidos, Padre, diante do Senhor estamos, e nós outros agora queremos responder, Padre, a esta mensagem que Tu falou com nós outros, que Tu nos recordou, Padre Santo. Tu nos recordou, Padre, de Tu promessa contestada, a mais grande de todas, Padre, que é a venida de Jesus, e Jesus ha vindo. O Hijo ha nascido, Padre, e nós outros em esta época, em todo o mundo, comemoramos, Padre, o nascimento de Jesus. E o que nós outros aprendemos com isso, Padre, é que Tu és fiel, Padre, que mesmo em meio ao silêncio de um tempo em que Tu não hablaste, um tempo, Padre, terrível, de um silêncio terrível, Tu continuava sendo, obrando, preparando o caminho para o momento em que o Messias, que Jesus viria. Tu nos has recordado em esta tarde que Tu és também fiel a nós outros, que Tu não nos deixas solo, que Tu és Deus com nós outros, pero Deus em nós outros. Tu conheces nossas dificuldades, Padre, Tu conheces nossos sofrimentos, porque Tu passaste por isso, e Tu venceste, Padre, e Tu nos has dado vitória, Padre. Tu solamente nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, a poner nosso coração em Ti, diante de las dudas, diante de las dificuldades, diante de los dias males. Nos ajuda a submetermos a Su tempo, a Su voluntad, Padre. Porque Tu nos conheces, Tu sabes o que é melhor para nós outros, Padre. Tu sabes o que é melhor para nossa família, para nosso hogar. Tu sabes, Padre. Muitas vezes nós outros queremos andar, Padre, em nossos próprios caminhos, mas Tu palavra diz que o caminho do homem leva à morte, Padre. E a Tu palavra diz que Tu, Jesus, és o único caminho. Nos ajuda, Jesus, a mirarmos para Ti em esta Navidad e andarmos em Tu caminho, Padre, e a confiarmos em Ti, Senhor. Eu oro bendecindo a todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes, Padre. E eu intercedo, eu clamo, ó Deus, a Ti por eles. Os ajuda, Senhor, a confiar em Ti, mesmo em tempos de silêncio, Padre. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, irmãos. Agora, eu queria que nós outros continuássemos com este mesmo espírito de gratidão por esta promessa contestada de Deus por meio de Jesus, para também
tomarmos esse tempo tão maravilhoso. Hoje nós outros recordamos do rei que ha vindo. Pero agora eu invito a você, irmão, minha irmã, a recordar do que este rei hizo. O rei que morreu por ti, o rei que sofreu por ti, o rei que deu sua vida por ti. Eu invito a vocês a agarrar uma copa, pão, e nós outros juntos, em comunhão, recordarmos da obra de Cristo Jesus. Amém? Para quedar um pouco mais fácil, irmãos, eu quero pedir para vocês vir aqui na frente, agarrar uma copa e pão, só para nos ajudar, para não quedar muito difícil, para nosso irmão Oscar ter que ir. Ok? Só por questão de logística, para quedar um pouco mais fácil. Minha irmã pode quedar sentada, minha irmã não leva para ti, minha irmã, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, e mientras tu regressa para tu hogar, regressa orando ao Senhor. Se existe algo que hace separação de ti e Deus, se existe algum pecado, é um momento perfeito para poner diante de Deus em la cruz, porque o rei que vino, sua mais grande obra era perdonar a humanidade seu pecado. Por lo tanto, ore a Ele nesse momento. Interceda, pida perdão, se arrepende, para que juntos possamos cenar e receber, irmãos, o corpo e sangue de Jesus, a memória em que hacemos daquilo que Deus, que Jesus hizo por nós outros. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças, Padre, por este momento. Momento tão maravilhoso, Padre, que a igreja do Senhor, tu povo, Padre, toma para recordar tua obra gloriosa. Que bueno, Padre, este momento em que tu vemos hablando, escuchando de tu venida, de tu nascimento, mas agora também hablando de tu obra, de tu muerte, de tu sacrifício, mas também de tu ressurreição, Padre, de la vitória que tu has conquistado em la cruz del Calvário. Padre, graças por esse momento, pero também perdona-nos, ó Padre. Perdona-nos, Padre, porque somos falhos, somos pecadores. Ainda estamos neste mundo, Padre, mundo caído, mundo jaz no maligno. Tu mesmo, Jesus, orou para que nós outros salíssemos do mundo, pero não salíssemos do mundo, pero que aqui mesmo fôssemos fortalecidos mientras estamos aqui. E aqui estamos, Padre, em este mundo caído, lleno de tentações, de mal, pero tu has nos guardado, Padre, e tu has nos libertado. Perdona-nos, Senhor Jesus. Perdona tu povo, perdona tua igreja. Tem misericórdia de nós outros. Cordeiro de Deus, que tira o pecado del mundo, tem de misericórdia de nós outros, pobres pecadores. Porque eu recebi do Senhor lo mesmo que os he ensinado, que o Senhor Jesus, la noite em que foi entregado,
tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos, hermanos. Aleluya. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Tomamos todos, hermanos. Yo pedí para los hermanos en este momento cantar una canción. Yo quería que tú, ainda en su lugar, ahí donde tú estás, mientras los hermanos empiezan a cantar, empieza a adorar a Dios. Hermanos, yo no creo en coincidencia. Nós outros cristianos não creemos em coincidência. Nós outros creemos em Jesucidência, verdade? E não sei se tu has notado, e isso não estava combinado. Nós outros falamos sobre a promessa, em domingo passado, falamos sobre o cumprimento da promessa do Jesus que ha vindo, ha nascido. Pero no mesmo domingo, estamos também recordando que este Jesus que vino, morreu, deu sua vida por nós outros, ou seja, outra promessa contestada de Deus. É interessante porque se nós outros agora compreendermos que Deus é um Deus fiel, que cumpre suas promessas, no último versículo que lemos, o apóstolo Paulo diz que temos que fazer isso até que Jesus regresse. Se Deus é fiel para cumprir a promessa, e Jesus vino e nascido, amém? Ele é fiel, Jesus morreu por nós outros, amém? Então ele é fiel, irmão, Jesus vai regressar. Não sei se tu compreendeu a profundidade desta tarde, irmão, desse domingo. Cerra seus olhos por um instante, já vamos terminar. Pero eu não queria terminar esse momento sem adorar a Deus. Cerra seus olhos, vamos adorar o Senhor. Aquí estás, Vamos adorar o Senhor. debemos mover. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Te adoraré. Tarde maravilhosa, que momento maravilhoso. Te adoraré. Diante de nós temos uma Aquí promessa contestada, estás, uma promessa frente dada a mi de que Ele vai regressar. corazón. Ele vai regressar. Ele vai regressar. O mesmo Jesus que ha nascido em Belém, nascido de mulher, nascido sobre a lei, o mesmo Jesus que morreu, o mesmo Jesus que ressuscitou, que nós outros agora recordamos, este Jesus vai regressar, irá regressar, é promessa de Deus, e se Deus foi fiel para cumprir todas as outras promessas, Ele é fiel para cumprir esta promessa. Jesus vai regressar, irmão, Jesus vai regressar, minha irmã. Alabe ao Senhor nesta tarde, alabe ao Senhor nesse momento. Não termine essa tarde sem alabar o Senhor por estas verdades tão gloriosas. Não termine esta tarde sem render seu coração a Ele. Aleluia, alabado seja o nome de Jesus, alabado seja o nome de Jesus, nome sobre todo nome. Oh, aleluia. Canta essa canção, se tu sabe cantar essa canção, canta essa canção. Essa canção ela expressa, ela nos ensina sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel, é o Deus que obra por nós outros, é o Deus que obra em favor de nós outros. Aleluia. Oh, Deus.
Deus, Tu és o Deus que cumpre promessas, Padre. E nós contemplamos em esta tarde, recordamos Tuas grandes promessas que Tu has contestado. Pero Tu deixou uma promessa, Padre, que Tu vai regressar. E nós cremos que Tu vai regressar, Padre. Padre Santo, e mientras nós estamos aqui, mientras Tu não regresses, nós estamos aqui vivendo nossas vidas em este mundo. Nos ajuda a sermos fieles, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda, Padre, a submetermos a Tu presença, nos ajuda, Padre, a alabar ao Senhor, a viver com o Senhor, a viver para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, sermos também fieles a Ti, Padre. Aleluia, alabado seja o nome de Jesus. Cante, cante, cante ao Senhor, cante ao Senhor. Cante ao Senhor, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tu és, Padre milagroso, Padre. Aleluia, Padre, aleluia. Cumpre suas promessas, Padre, Tu és fiel. Aunque nós somos infieles, Tu és fiel. Tu és, Padre Santo. Tu és, Padre, Tu és. Aleluia. Alabado seja o nome de Jesus. Alabado seja o nome de Jesus. Así Oh, aleluia. eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver, Põe suas manos assim, hermanos, no pueda ver, na posição de receber. que no pueda ver, estás sobrando. Que este amor tão grande de Deus, Siempre estás sobrando. este amor que Ele has nos demonstrado através de Tu fidelidade, Pueda ver, estás sobrando. que esta graça de Jesus, do mesmo Jesus que nós agora recordamos que nasceu, morreu, ressuscitou e irá regressar. E mientras Jesus não regresse, que a comunhão, que a presença e a consolação do Espírito esteja com cada de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus, irmãos. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Teremos refrigerio. Amém. Que Deus os bendiga. Amém. Ahí está. Aunque no pueda